Raquel Sampaio, muito obrigado por vir. É um prazer ter-te aqui. Já há muitos anos que não te via. Depois do surf, depois do futebol, agora tens uma agência. Primeiro de tudo, vamos começar aqui pela tua carreira enquanto esportista amadora que tiveste. Olá Francisco, obrigado pelo convite. É verdade, já não nos vimos há muito tempo, mas é bom reencontrar-te agora noutras andanças. Sim, a minha paixão pelo futebol. Hoje em dia sou agente, é verdade, mas isto começou já leva quase 11 anos. Comecei como jogadora amadora no Estoril Praia, aos, não sei bem, mas 10, 12 anos, mais ou menos por aí. Algo assim, jogava com os rapazes, acho que fui inclusive a primeira rapariga a jogar no clube, a bater-lhes à porta. Depois outras também se seguiram. Infelizmente estamos numa realidade totalmente diferente. Não sei, de 2000 e nem faço ideia. 5, 4 talvez. Não, há 20 anos atrás, eu tenho 30, portanto então, 20 anos 2002, 1, exato. Exato, o futebol feminino nem estava para lá de estar o que está hoje. E infelizmente aos 14 anos já estamos numa fase de maturação totalmente diferente das raparigas, não nos era possível jogar mais com os rapazes. E na altura lembro perfeitamente que a única equipa que existia mais perto era o 1º de dezembro, o mítico 1º de dezembro, só que era muito longe, os meus pais não tinham grande disponibilidade também para me estar sempre a levar, e portanto, olha, acabei por naturalmente deixar o futebol de parte e a paixão também pelo futebol, que também começou muito por fruto da minha convivência, de ir aos estádios, de em casa jogar com bolas, ou seja, brincar com bolas em vez de brincar com bonecas. E pronto, e esse sonho terminou logo aos 14 anos. E depois acabei por descobrir outra paixão, aquela que nos une um ao outro um bocadinho, que é o surf. E que foi, sem dúvida nenhuma, olha, não digo que foi uma grande experiência da minha vida, porque graças ao surf fartei-me de viajar. Exatamente. E conhecer outros países, conhecer outras culturas, línguas, fazer outro tipo de amizades também. Continuo com esse grupo que criei aos 14 anos. E portanto em nada mudava o que aconteceu, mas lá está, o bichinho do futebol ficou sempre presente. Lembro-me perfeitamente quando em 2009 fui para o Rio de Janeiro fazer Erasmus, na altura até com a Joana Machado do surf. Não sei, o Brasil é o país do futebol e portanto lá era só quebra-cocos para surfar, então aquilo desmotivou-me um bocadinho, sou sincera, a parte do surf, e comecei, em vez de ir ao fim de semana surfar, ia jogar futebol. Não ia jogar futebol, mas ia a um estádio, ia ao Maracanã, ia ver jogos do Fluminense, Flamengo, e aquilo era uma festa totalmente diferente do que acontece nos estádios em Portugal. E a realidade é que fiquei ali, não sei, já não me lembro, um ano, mais ou menos, e quando volto a Portugal, alguém me desafia, eu acho que até foi na altura Ana Pinto Ribeiro, que me desafia para ir para aquelas equipas, ou seja, tinhas grupos de raparigas, participavavas numa liga, que isso ia muito entre empresas, não sei se tu sabes, sim. os All-Stars, não sei o que mais. E ela desafiou-me e criámos um grupo e do nada, eu não sei, eu devo ter esta coisa, no surf ia sempre à procura de patrocínios, e apesar de não surfar nada de jeito, a verdade é que se calhar tinha mais patrocínios que as outras, e aqui também foi um bocado assim que ela me convidou, que o bichinho voltou, eu assim, bem, deixa-me aqui tentar fazer algo diferente, deixa-me ir ao Estoril, ver se as pessoas que estão lá ainda são as mesmas, e se eles têm interesse em criar ou começar uma equipa de futebol feminino. E a verdade é que quando fui lá, as pessoas eram exatamente as mesmas que me acolheram quando eu tinha 12 anos, e assim que eu lhes lancei esse repto de, olha, bora iniciar uma equipa de futebol feminino, obviamente o objetivo aqui era não ter custos, porque isso era complicado na altura, eles disseram, ok, tudo bem, vamos avançar, damos o espaço, damos o clube, fazemos as inscrições, blá blá blá. E pronto, e tivemos, lembro perfeitamente, a primeira iniciativa que eu fiz foi criar um Facebook, na altura estava um bocadinho a começar, criar uma página da equipa e abrir captações. E de repente não estava nada à espera, aparecem montes de miúdas, talvez muito obviamente também pelo nome do Estoril Praia, que, querendo ou não, chama pessoas. É uma história, claro. Exatamente. E na altura lembro-me que assim de grandes clubes ou nomes sonantes tinha o Boa Vista,
o 1º de dezembro, ok, era muito forte no futebol feminino, mas a nível de nome em si, de clube, Porque no infelizmente, masculino, exatamente, o masculino era mais fraco. não Exato. tem tanta visibilidade. Portanto, o Estoril Praia realmente era um clube aqui na região com bastante. Eu não me lembro se o primeiro. Se ainda estava na primeira divisão na Não altura. estava. Não, O masculino, também, não me isso, lembro. em que ano é que foi? Isso começou para aí 2000. Eu sei que eles depois foram e até foi Sim, sim. com o Marco Silva, o melhor ano de Exatamente, sempre. exatamente. Aliás, 2 anos incríveis na Europa League. Uhum. Mas nessa altura, em 2011, não sei se o masculino estava. Mas pronto, estando ou não, era um nome conhecido. Claro. Obviamente atraiu logo muitas raparigas, muita gente do futsal que eu nem tinha noção, mas naquela altura, pelos vistos, o futsal feminino estava muito mais desenvolvido Ok. que o futebol feminino, ou seja, tinhas o Benfica, tinhas o Sporting, já toda a gente com futsal. Eu também não tinha ideia Fazia nenhuma. ideia, também não. E a Quinta dos Lombos, que era fortíssimo. E apareceu muita gente, epá, eu não sei, mas éramos umas 30, 40, ridículo. Para uma equipa que vá a um plantel de 20, 25 Exatamente. jogadoras. E lembro perfeitamente, e pronto, e depois aí foi um processo normal De seleção, claro. de seleção, Isso tudo para a equipa sénior. só para a equipa Só para a sénior. equipa Ou sénior. seja, em 2011 o Estoril começou com futebol sénior, Futebol sénior. na 2ª divisão, Uhum. porque na altura já existia a 1ª e 2ª. Exato. Terceira não existe ainda, hoje em dia. Hoje em dia já existe. Já existe terceira. Sim. Ok. Hoje em dia está tudo mesmo muito mais desenvolvido, desde há 5 anos para cá. Mas pronto, nessa altura era uma realidade totalmente diferente, nunca pensei sequer no Benfica, no Sporting. Uhum. Jogava por prazer e pronto, e acabei por voltar às origens, por voltar a jogar futebol amador, porque não recebia nada, aliás, pagava a gasolina, Claro. pagava. A única coisa que tínhamos ali era mesmo um espaço, os equipamentos também tínhamos, mas lavávamos os equipamentos em casa. Portanto, eu às vezes costumo brincar a dizer que pagávamos para jogar, nesta altura, em 2011. Era pronto. uma confraternização entre Sim, amigas, um jogo entre amigos e amigas, entre aspas, porque jogavam era com... um escape da realidade. Exatamente. E de fazer algo que realmente que gostávamos, depois de estudar, ou depois, na altura estava na faculdade, mas ou depois da faculdade, e muitas já trabalhavam, ou depois de trabalhar, à noite, bem à noite. Mas treinavam antes dos séniores. Os séniores sempre treinaram mais tarde. Quer Não. dizer, se calhar não, vocês... Séniores que masculinos. Não, eles treinam de manhã. Eles treinavam no estádio. Se treinavam no estádio. Vocês, onde é que era o vosso campo? No centro de treinos e formação. Informação ali ao lado. Ou seja, no clube. No clube mesmo, exatamente. Sim. Só que treinámos sempre depois de todas as equipas. Ou seja, ali treinavam até dos benjamins aos júniores, exato. E nós treinávamos sempre depois da última equipa, tipo às 8h30 da noite. Era mesmo por gosto. Chegava a casa tipo às 11 e jantava às 11 e deitava-me à meia-noite para depois no dia a seguir estar às 8 da manhã e ir para a faculdade. Na altura já estavas ainda estavas em licenciatura ou já estavas? Estava em licenciatura, estava a tirar marketing e publicidade. Foi a tua formação que depois completaste com gestão e marketing, com a pós-graduação? Foi só a pós-graduação que Sim, fizeste? só fiz a pós-graduação em gestão, marketing e gestão do desporto, mas isso já depois, ou seja, eu terminei o curso em 2009, de marketing e publicidade. Depois iniciei a minha... Ou seja, eu jogava no Estoril ao mesmo tempo que comecei a trabalhar lá também, e foi aí que eu percebi que não era só dentro de campo que gostava de levar o futebol, era também fora. E pronto, e assim que percebi isso e comecei a trabalhar no Estoril, pensei em tirar na altura um mestrado em marketing e gestão do desporto, que depois acabou por ficar só em pós-graduação porque era impossível. Ou seja, jogar mais trabalhar, não tinha mesmo cabeça para fazer a parte da tese. Jogar, trabalhar e estudar, exato. Estavas a fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, jogar, apesar exato. de ser, óbvio, era amador, sim. mas Sim. Mas também tinhas de treinar, tinhas os jogos ao fim de semana, tinhas tudo. Sim, exatamente. Eu jogava, trabalhava, porque trabalhava já no Estoril, e estava a tirar a pós-graduação ao mesmo tempo. Como é que foi acumular o cargo já eras diretora desportiva na altura da secção feminina? Não. Como eu queria jogar, nunca foi sequer tema. Eu, quando entrei para o Estoril, acabo por entrar para assumir a função de gestora de patrocínios, porque era algo que o clube precisava de fazer receitas, e eu acabo por entrar por uma necessidade que depois se estende para o cargo de diretora de marketing e comunicação do clube. Ou seja, para além de continuar a arranjar patrocínios, também de arranjar formas de promover os patrocinadores, que obviamente quando se dão tem que receber algo em troca, claro. E num clube ou num clube de formação não é difícil. Exato, o retorno portanto o retorno tem que ser visibilidade. E eu entro para assumir essa pasta, ou seja, 2 anos como gestora de patrocínio só, e depois acabo por alargar funções
e de criar um pequeno departamento de marketing e de comunicação. A direção desportiva não podias fazer, se calhar, por conflito de interesses, para não haver ali. Nunca se pôs isso em cima da mesa. Ou seja, eu apresentei o projeto e a partir do momento em que apresentei e comecei a jogar, houve logo uma pessoa que ficou com essa responsabilidade e isso nunca teve sequer em cima da mesa. Obviamente tinha um carinho especial pelo projeto e sempre tentei dinamizar a modalidade o máximo que consegui, e lembro perfeitamente de uma ação super gira que nós fizemos, que foi de forma também a captar. Eu acho que em Portugal fomos o primeiro clube, o Estoril foi o primeiro clube a criar uma academia de futebol feminino para mais novas. E o que nós fizemos para captar a atenção das miúdas, das mais pequenas, fizemos um roadshow pelas escolas à volta no Estoril, Oeiras, aqui da zona, para as incentivar a virem para o Estoril e a começarem a jogar. E levávamos séniores para fazer uns treinos com elas, levávamos treinadores também para dar esse treino, de forma a captar. E quebrar um pouco aquilo que se achava que era o machismo, infelizmente existia, que era, existe, exatamente. Só que menos, infelizmente. Exatamente, porque a modalidade, o futebol feminino está a crescer, mas vocês tinham ali um trabalho duro de quebrar esse, ou de pelo menos suavizar, como tem vindo a ser ao longo desses anos, o machismo, entre aspas, no futebol, que, como dizem, é um desporto. Muita gente disse isto durante muitos anos, que era um desporto de homens por causa do contacto, e vocês, se calhar, sentiu isso, tu, por exemplo, como jogaste com os homens na altura, em rapazes, não é? Quando eram rapazes de 13, 14 anos, 12 anos. É um desporto difícil de pôr uma menina de 12 ou 13, apesar de crescerem primeiro do que os homens, a diferença na força já começa a ser assinalável, e tu, dentro de campo, não podes estar a poupar, entre aspas, com uma mulher só porque é mulher. Então como é que era isso de jogar com os homens nessa altura? Sinceramente eu não reparava ali ainda grande diferença a nível físico. O que eu notava sim é, obviamente, a partir dos 14 aparece o período não sei o que mais, e aí sim, e se calhar por isso mesmo também nessa altura não ser possível continuar a jogar com rapazes até mais tarde, mas fui sempre muito bem acolhida. Aliás, era sempre a primeira a ser escolhida para as equipas. Acredito plenamente que me viam como uma deles, nem pensavam que era uma rapariga ou não. Agora, obviamente, quando falamos mais tarde, ou seja, se fosse hoje em dia, obviamente aos 16 anos já iria ter já se iria notar bastante essa diferença. O que eu noto é que também fazíamos muito menos fita. Porque uma mulher só fica mesmo no chão se estiver a morrer. E nos rapazes isso Exato, são muito mais fiteiros, mas são em tudo. Sim, são incentivados. Se tens uma dor de garganta e queres ir logo ao médico, certo, ou estás ali a morrer. Porque os homens não têm as dores menstruais, que supostamente são difíceis, mas sim, realmente. Eu acho que os homens têm menos capacidade ou menos tolerância à dor. Mas não estou a falar neste caso específico. Sim, é verdade, é bem possível. Não estou habituado. Também achas que sim? Estás a concordar comigo? É assim, eu também não sou muito fiteiro, mas acho que sim. Acho que os homens, por exemplo, é o meu problema com o futebol aqui em Portugal, para-se muito o jogo. Sim. E nas mulheres não se para tanto. Existe mais tempo útil de jogo. Eu já vi estatísticas sobre isso e já vi alguns jogos de futebol feminino, e a verdade é que o jogo não para tanto. E o nosso problema, e agora está-se a estudar supostamente pôr jogos, não sei se aqui em Portugal vai acontecer ou não no futuro próximo, mas pôr jogos cronometrados com 60 minutos, com paragens de cada vez que o jogo para, que seria... É assim, vamos estender então os jogos para 90 minutos. Ou não, vamos ver. Tudo depende de como é que o jogo corre, como é que é assimilado esse processo todo, mas para mim era o ideal, porque grande parte dos jogos aqui na Liga Portuguesa, isto não é uma bicada, mas é a realidade, toda a gente diz o mesmo, é que falta mais tempo útil de jogo, falta qualidade. O árbitro apita muito, os jogadores já sabem que o árbitro apita muito, então tiram-se para o chão, como o pessoal diz, os mergulhos para a piscina, como se fala aqui. E o futebol feminino não tem isso, e se calhar por isso é que também tem vindo a crescer tanto, porque há muito mais futebol jogado. Não quer dizer que no futuro não tenha, porque... Claro, mas agora ainda é tudo muito genuíno, eu acho. Exatamente, ainda se joga muito por gosto e não muito tanto por paixão. Exatamente, não tanto por negócio, mais por paixão. Sim, o futebol feminino evoluiu muito nestes últimos, estavas a falar, 5 anos, mais ou menos isso, exato. Obviamente já tínhamos a Liga Portuguesa, agora dizes que já temos terceira, segunda e primeira, portanto foi uma evolução incrível. Como é que acompanhaste essa evolução? Olha, foi em 2016, a Federação lançou um repto aos clubes
aos clubes que tinham futebol masculino na primeira divisão de iniciarem a secção feminina e criar uma liga, uma nova liga de futebol feminino com esses clubes inseridos, obviamente, uma nova era, digamos, eu considero mesmo que foi uma nova era para o futebol feminino. E obviamente, lá está, a nossa conversa antes era de uma realidade que hoje em dia é totalmente diferente. Hoje em dia já tens, ou seja, desde 2016 já tens o Sporting, o Braga, que foram os primeiros clubes a avançar e a aceitar o convite da Federação, e depois juntou-se naturalmente também o Benfica, o Famalicão também, que agora tem a equipa masculina na primeira divisão, e outros que têm vindo a surgir e a profissionalizar a modalidade e a dar outros tipos de condições. Lá está hoje a realidade de treinar depois dos júniores às 8 da noite, não ter um balneário, teres que lavar os teus equipamentos, tens que apanhar transportes, não sei o que, para os treinos, é totalmente irreal. Estes clubes já proporcionam outro tipo de condições e infraestruturas para que a jogadora só se tenha que preocupar em jogar e a fazer daquilo vida. E isto é ser profissional de futebol, receber um ordenado, treinar horas ou de manhã ou à tarde, mediante o que o treinador pretende, terem roupeiros, aliás, terem um staff composto por 10, 12 pessoas. Exatamente igual ao masculino. Obviamente ainda temos aqui que evoluir, mas eu acho que isso faz parte do processo natural da evolução também da modalidade. Claro. Ainda temos pequenas coisas a limar, mas também tenho a certeza que são coisas que vão acontecer naturalmente agora com o passar dos anos. E ainda, claro, de certeza que vão sentir dores de crescimento, porque realmente o crescimento da modalidade tem sido explosivo. Temos transmissões de jogos em direto na televisão, se não me engano no Canal 11. De salientar também isso do Canal 11, que fez tem vindo a fazer um trabalho excelente no acompanhamento do futebol feminino. Acho que, se não me engano, foi onde eu vi isto, sem publicidades, sem nada, mas para dar valor a quem o tem, sempre. E tem vindo a acompanhar bastante o futebol feminino. Já se vê várias iniciativas de jogadoras dos vários clubes a terem um bocadinho mais visibilidade a nível de marketing. Eu acho que as jogadoras hoje em dia são marcas. Exato. E são figuras públicas. Exatamente. E estão a começar a perceber isso. Temos o exemplo, assim, o mais mediático das nossas jogadoras, talvez a Jéssica Silva, que é uma jogadora extremamente mediática e está em todo lado e tem muitos seguidores nas redes sociais. Sim, a Jéssica é o típico caso de jogadora que de certeza que já faz receitas para além do futebol. E que é normal. E que espero que possa acontecer mais com... Exatamente. E o que eu tenho agora já um bocadinho como a gente, o que tenho vindo a notar é que, sem dúvida nenhuma, já não ganham dinheiro só do futebol. Já ganham dinheiro também de contratos com marcas. Ainda que bem. É o normal. Exatamente, que é o que é suposto, é a evolução, é o retorno que já estão a dar. Acima de tudo é preciso também que as marcas percebam que já não é só dar produto, porque o dar produto era há 5 anos atrás, quando isto estava a começar. Agora elas já valem algo para além do produto, e é isso também, enquanto agência, que tentamos incutir às marcas, que isto, elas já não têm, já dão retorno. 1000 seguidores, elas já têm 15 mil seguidores, já são pessoas que influenciam. Portanto, é preciso também que as marcas percebam isso, e marcas desportivas ou fora do desporto, que queiram apostar no desporto e que queiram entrar para isto e dar algo mais do que produto. E utilizá-las como veículos de influência. Exatamente, seja para o positivo, única e exclusivamente para o positivo, mas para marcas ou para funções de solidariedade, etc. Já são um veículo... Já têm voz. Já tem voz, exatamente. Isso é excelente, porque falávamos há bocadinho, do 1º de dezembro foi a play-off da Liga dos Campeões há 15 ou 20 anos atrás. E na altura... provavelmente ganharam uma Santos depois de terem feito esse feito. Não, aquilo que saiu nos jornais, eu lembro de sair nos jornais ali brevemente. Sim. Ali no cantinho, na terceira página, na quarta página. Exatamente, que sempre foi o problema um bocadinho dos meios de comunicação. Sim. Preferiam meter uma notícia de um jogador que se lesionou de um clube de futebol, dos 3 anos, com outro clube, o que for, e em vez de meterem realmente os resultados palpáveis de pessoas ou de outras modalidades, ou do futebol feminino, sempre tive um bocadinho essa intriga com a comunicação social e desportiva em Portugal por causa disso mesmo, não davam o devido valor. Felizmente já têm vindo a conquistar esse espaço. Não só futebol. Não só futebol. Sim, exato. Hoje em dia já dão a outras, exatamente. Mas mesmo assim acho que podiam dar muito mais. Ainda há muito peso, mas é normal, o futebol também é o que vende, não é? É mais mediático e é o que dá mais retorno, mas ao mesmo tempo já vemos a mudança e já vemos cada vez mais capas com os atletas das outras modalidades, com o futebol feminino também. Mas precisamos de mais. Porque se tu olhares aqui mesmo ao lado, Espanha,
já fazem capas de jornais desportivos só com Completamente. futebol feminino, por Completamente. exemplo, ou com outra modalidade. E acho que é esse passo que nos falta dar. Estamos a chegar lá. Sim. Também temos. Já não saímos na terceira página num canto, agora já saímos na primeira às vezes, num Exatamente. canto. E já estamos a disputar as qualificações para os mundiais e etc. Portanto, já Sim. temos mais. Também já temos mais tudo um resultados. processo. Exatamente. É a evolução. Mas é preciso que todos acreditem no processo e que não entrem só quando as coisas já Quando estiverem estão lá de desenvolvidas. cima, Tem claro. que entrar para ajudar a desenvolver. Esse é o problema, mas isso é transversal a outras modalidades, que é as pessoas e marcas e agentes e empresários, tudo o que está envolvido no processo de crescimento de um desporto só entra quando vem cá ali já uma possibilidade de retorno e não a anteciparem há 10 anos a pensar, ok, isto daqui a 10 anos vou investir agora, se calhar estamos na fase mais inicial possível, mas isto daqui a 10 anos vai Mas funcionar. é agora que o futebol feminino precisa, das pessoas todas. Exatamente, o futebol feminino já teve essa fase de ali um bocadinho. Sim, já não estamos Exato, num processo de já há futuro. viragem. Exatamente. Isto já há agora futuro. vai ser sempre, a meu ver, a crescer. Uhum. A crescer e a seguir os passos que o futebol masculino seguiu. Já- Claro que acho sim. que a barreira dos salários vai ser impossível Pois, infelizmente, a falávamos curto, disso. médio prazo, de certeza absoluta. Sim. E, aliás, para mim isso nem é tema neste momento. Acho que estamos longe disso. Mas acho que mais clubes profissionais, mais clubes que as jogadoras só tenham que jogar futebol, a que possam treinar de manhã, a que joguem relevados, que neste momento também é uma coisa que uma luta É? Muito sim, sintético. muito sintético e muitos maus sintéticos. Ok. O que obviamente para as jogadoras para se lesionar É perfeito para solucionar. é perfeito. Exato. É perfeito e uma lesão grave, como tu sabes, estraga uma carreira e nós mulheres temos muito mais temos muito mais tendência a ter lesões graves de joelhos e essas coisas, um bocado pela nossa fisionomia, acho eu. Uhum. Olha, eu tive duas, portanto, E nos- sei do que falar. O que é que fizeste aos joelhos? Duas rupturas de ligamentos no mesmo joelho. Ai. Sim. E como é que foi a recuperação? Foi horrível. Pois. Um ano parada, depois volto um ano a jogar e pumba, mais uma. Ia bem. É muito complicado. Ou seja, eu costumo dizer que ali entre os 20 e 25 anos tive 3 anos parada, Ai. porque depois também parti a clavícula. E aí foi aí que eu disse, epá, isto não é para mim. Eu Ok. tenho é que fazer o meu caminho é Vou para o fora do escritório. relvado. Exato. Sim, sem dúvida. Mas já às vezes são avisos e que nós temos Claro, que dar atenção também. Foi a interpretação que tiraste desse... Sim. E correu bem. Sim, sim. O teu corpo deu de bons sinais para o futuro. E tenho a certeza que me estava a dizer isso, que sai daqui, isto não é para ti. O teu futuro é mesmo no escritório fazer provavelmente algo diferente pelo futebol feminino ou impulsionar a modalidade, mas fora dos relevados. E começaste muito bem. Vamos agora para essa parte mais de gestão dos clubes. Tu passaste por Estrela Praia, depois com um cargo a seguir ao Departamento de Comunicação, e depois estiveste também no Sporting, se não estou em erro. Sim, sim. Como é que apanhaste ainda um bocadinho o princípio deste... Não, eu apanhei deste mesmo o boom? princípio. Apanhaste mesmo o princípio. Como Aliás, eu apanhei o convite da Federação a convidar o Sporting e provavelmente muitos outros clubes a entrarem no futebol feminino. E eu vou para o Sporting exatamente para criar esse projeto do futebol feminino e para desenvolver a modalidade no clube e para ser diretora desportiva do futebol feminino. E como é que foi o processo todo? Como é que foste recebida num desporto de homens? Voltamos a... Olha, foi tudo muito diferente, porque obviamente o Estoril é um clube muito mais pequeno, com muito menos pessoas a trabalhar, e de repente estás num Sporting com 200 pessoas, em que tens pessoas para fazer tudo, facilita, sem dúvida, a tua tarefa. Assim que cheguei, a minha principal preocupação foi, sem dúvida, transmitir a todos os departamentos esta paixão e apaixoná-los também, e que eles sentissem parte de algo que estava a nascer no clube. Portanto, isso foi a minha principal preocupação mal cheguei ao clube, foi fazer reuniões com todos os departamentos que eu achava que poderiam ser interessantes. Aliás, todos são, mas há sempre aqueles que estão mais envolvidos. Claro. Comunicação para mim era essencial, como deves calcular. Exato. Jornal. Exato. Isto, quando se inicia um projeto, o mais importante é a visibilidade. E num clube, para além da visibilidade, é um engagement com os adeptos, neste caso. E, portanto, a primeira medida foi isto sair um grande boom em todo lado, nível de comunicação não só interna, mas depois externa, e também as jogadoras perceberem que era um veículo importante de ligação aos adeptos do clube, e portanto obriguei-as todas. Assim que assinavam, a primeira coisa que faziam, e na altura era o Instagram, também estava a dar um boom, e o Facebook, era começarem com redes sociais. Porque acima de tudo estávamos na fase de educar, ninguém conhecia as jogadoras, tu trazias uma jogadora do estrangeiro, que é esta jogadora.
apesar de jogar na seleção, ninguém conhecia. Então era preciso educar os adeptos. E essa educação também passava um bocadinho pela presença em estádios. Felizmente o futebol feminino, que eu saiba, ainda não tem um episódio expressivo de violência nos estádios. Já tivemos bons derbys, Benfica Sporting, e felizmente E Sporting Braga também. Sporting Braga, exatamente, também. Todos os clubes na verdade têm havido, e tem ali algum equilíbrio. Naturalmente que já temos ali 1 ou 2 clubes a destacarem-se um bocadinho também, se calhar pela força do investimento que têm. Felizmente os estádios ainda não... Nós infelizmente tivemos aqui há umas semanas atrás episódios completamente lamentáveis nos nossos estádios, porque os adeptos muitas vezes esquecem-se um bocadinho que ali eles estão ali para fazer é apenas apoiar a equipa deles e não partirem para as violências. Nós não jogámos muitas vezes no estádio, mas, e orgulho-me bastante de dizer isto, o Sporting foi a primeira equipa a jogar num estádio em Portugal. Sim, num estádio grande. Aliás, era o jogo do título, apesar de não ser o último jogo, era o jogo de certeza. Naquela altura ainda não havia Benfica, portanto as equipas mais fortes era o Braga e o Sporting. Nós estávamos um ponto, creio eu, não me recordo se era isto ou não, mas acho que era um ponto atrás do Braga e portanto tínhamos que vencer. E o Sporting o que é que nos fez? Proporcionou-nos com toda... Aquilo poderia ser muito bom ou muito mau, porque obviamente nenhuma jogadora ali ainda tinha jogado num grande palco, na equipa do Sporting, e aquilo poderia trazer um grande stress. Exato. Ou então impulsionar muito para quererem vencer. E a verdade é que tínhamos 10 mil pessoas no estádio. 10 mil? Sim. Uau. Nesse ano, foi em 2017, batemos o recorde em Portugal. Até numa seleção, nunca tinha havido 10 mil pessoas 10 mil no estádio. pessoas. Isso foi um jogo no horário convidativo? E atenção, e só abrimos uma bancada. Só uma bancada? Sim. Estava cheia? Estava cheia, sim. Como é que foi, em termos de horário teve transmissão televisiva, de certeza? Sim. Nessa altura, sim. Aliás, uma coisa boa que existe é que estes clubes têm os seus próprios canais e, portanto, mesmo que não exista transmissão, obviamente o ideal é sempre existir transmissão em canal aberto. Claro. Mas pronto, havendo cobertura. Na altura eu acho que até deu, agora não tenho a certeza absoluta, mas acho que deu não só no canal do clube, mas também em canal aberto. Canal aberto? Eu acho que sim. Isso é um passo tremendo para o futebol. As finais dão sempre. Sim, as finais sim. Hoje em dia sim. Esse é um crescimento que realmente notório, sim, tendo em conta aquilo que estávamos habituados. Mas aquilo galvanizou-as, sabes? Obviamente existia sempre a desconfiança de será que isto foi o certo? Ou será que... Porque se perdesses... Era um grande passo. Sim, mas tinha que ser dado. Tinha que ser dado e a mensagem que o clube passava naquele momento era muito importante. Nós acreditamos que vai ter futuro. Sim, exato. Nós acreditamos que vai ter futuro e nós acreditamos que vocês vão ganhar. E por isso estamos a dar esta oportunidade também. Muitas de vocês nunca tiveram. Certo. E acompanhaste aquilo de perto? Estavas no relevado na altura? Foi o melhor momento da minha vida. É o que eu costumo dizer. Sério? Claro. Estavas no relevado a assistir ao jogo? Estava no relevado, o presidente estava no relevado e obviamente tudo aquilo valeu a pena. Sabes que abrir um estádio de futebol custa à volta de 50 mil euros. Sim, custos muito elevados, exato. E nós abrimos o estádio e não cobrámos nada a ninguém. Ou seja, todas as pessoas que entraram foi gratuito. Portanto, o retorno que se teve a nível de bilhética foi zero. E como é que estava o ambiente no estádio nesse dia? Estava incrível. Mas o que vias mais e o que eu noto muita diferença, muitas famílias. Ou seja, provavelmente... O target é mais família para o futebol feminino. É diferente porque se calhar vias muitas crianças de 3, 4, 5 anos. Se calhar os pais pensam que... Não há violência. Sim, exato. E se calhar se tiveres um Benfica Sporting ou qualquer jogo grande numa primeira divisão masculina, se calhar o pai pondera se vai levar um miúdo de 4, 5 anos ao estádio. Ali não, foi um ótimo timing para levar o filho aos filhos. Tragam a família que é seguro. Sim. Ainda há essa imagem no futebol feminino, ambientes completamente seguros, que é o que devia ser. Que é que nem sequer devia ser em todo lado. Exatamente, nem sequer se devia falar na possibilidade de agressões, porque na verdade o que temos ali é para puxar pelo nosso clube. Sim, mas depois sabes que quando envolve claques também existe sempre ali. Há sempre os devidos problemas, sem dúvida alguma. E eu sou a favor das claques, porque obviamente são grupos organizados de adeptos para puxar mais pelo público também, mas claro que tem que haver limites e já se viu isso em várias ocasiões. Infelizmente, ainda agora no México houve um jogo inacreditavelmente mau, tudo envolvido à pancada, e se não me engano até chegou a haver mortes, acho que sim. Eles esconderam um bocadinho a notícia, mas se não me engano cerca de 10 ou 12 mortes, pelo menos era o que se falava ali num site, mas vale o que fala, não sei se é completamente incompreensível. E o futebol feminino felizmente não tem, esperamos
esperamos mesmo que nunca tenha isso no futuro, porque o futebol é paixão, é adeptos, é uma festa. É uma Tem festa, que ser uma exatamente. festa. Nós vamos ver um espetáculo. Exato, E é num isso. espetáculo nós não vamos a um concerto para andar todos à pancada. É Não isso. vamos ao futebol para puxar e gritar e cumprimentar o adversário no final e respeitar, e perdemos ou ganhamos sempre com admiração. Felizmente ainda vemos isso no futebol feminino, e os estádios estão cada vez a ter mais adeptos. Se calhar é preciso educar. É preciso educar, e é preciso que se dê também mais. Obviamente, isto é um custo grande, e já falámos sobre isto, e isto é mais um custo do clube, e o retorno que tem normalmente é quando ganham títulos, porque de outra forma é difícil ter o retorno do investimento que fazem. Mas é preciso, lá está aquilo que eu dizia antes, de todos quererem desenvolver. Também parte muito de dar estas oportunidades à equipa, de poder jogar num grande palco. E espero que isso aconteça, sem dúvida, muito mais vezes, porque ultimamente tem acontecido pouco. Há de acontecer, sem dúvida alguma. Tu foste atleta, ainda que é amadora, de surf e futebol, agora és agente. De que forma é que isso te ajudou no teu trabalho no dia-a-dia e na maneira como lidas com pessoas, com os egos dos atletas, de dirigentes esportivos? Como é que isso te ajudou? Olha, eu já estive do outro lado, já estive do lado diretor, em que lidava com agentes, portanto, obviamente, quando passo para a agente, agora estou do outro lado, mas também já tenho a vantagem de saber, se calhar, como é que um diretor desportivo pensa relativamente quando estamos numa negociação ou quando estamos a falar ou alguma coisa. E isto acho que me faz, de alguma forma, ter alguma vantagem quando entro para essa parte. Obviamente, enquanto diretora, o meu contacto maioritário era só com agentes, ok? Agora eu costumo dizer que o meu dia-a-dia é falar com outros agentes, que isto aqui não é um bocado como concorrência, mas por norma, e às vezes muitas outras empresas acabam por se tornar nossos parceiros nos negócios, com clubes e com jogadoras. Portanto, se antes tinha uma lista de contactos de 50 pessoas, hoje tenho uma lista de contacto de 300 pessoas. E é uma gestão bastante diferente, sem dúvida. O meu dia-a-dia é... Ainda ontem falei com, não sei, 5 ou 6 clubes, falei com 2 diretores de marca, e acabo por falar todas as semanas, pelo menos com as minhas jogadoras. Eu neste momento represento à volta de 25 jogadoras e mais 2 treinadores. Se calhar não tenho tantas ainda, 23 talvez. Mas tento sempre falar com elas e ver se estão bem, porque nem todas estão em Portugal, muitas também estão no estrangeiro, e essas também às vezes precisam de uma atenção diferente, porque as que estão em Portugal muitas estão juntas da família, mais fácil acesso, dos amigos, claro. E portanto não querem que a gente chateie, ou que chateie o menos possível. Mas as outras que estão fora não, muitas vezes estão sozinhas, muitas vezes podem estar a passar por uma fase em que não estão a jogar, e estar sem jogar em Portugal é uma coisa, estar sem jogar longe da família e do teu habitat natural é bastante diferente e mais complicado. Portanto, tem um peso também na saúde mental, que é um tema bastante falado e que eu gosto muito de abordar por causa da desvalorização que teve nos últimos anos, que agora já não tem. Para mim é super importante, mas eu acho que ainda também temos que quebrar uma barreira no sentido das atletas e de os atletas perceberem que isto é uma mais-valia para o rendimento que eles têm dentro de campo, e que não é uma doença. Eles não estão doentes. É algo que eles precisam. É mais uma ferramenta que eles precisam de ter ao seu mais alto nível para retirar o máximo de performance depois dentro de campo. E quem fala da saúde mental fala da parte de nutrição. Eu acho que são coisas que andam sempre de mãos dadas. Todas têm que estar bem equilibradas. Mas essa parte também, felizmente, na empresa temos bem assegurada pela Ana Ramis. Sim. Tem um departamento criado para... tem uma pessoa... funcionamos... Já agora deixa-me só dizer, a tua empresa é Teammate Football Management, para quem não sabe. Exato, Exatamente, foste tu que a fundaste, depois de ter experiência nos clubes e também enquanto agente numa outra empresa. Numa outra empresa, exatamente. Portanto, tu já sabias também um bocadinho do que é que pretendias a partir do momento em que vais fundar a tua empresa. Tu sabes... Acima de tudo, queria fazer algo diferente do que já existia no mercado. Exato. Porque vir para o mercado e ser mais uma das outras 1000, para mim não fazia sentido. Portanto, quis aqui criar... e depois também, obviamente, para mim fazia sentido fazer algo a nível de futebol feminino, porque é nisso que eu tenho experiência, certo. É isso que é a minha paixão, e que eu achava que poderia também fazer a diferença fora de campo. E quando saio de diretora,
torna-se também, as pessoas perguntam, mas porque é que tornaste agente? Eu acho que foi um bocadinho o mercado é que pediu que eu me tornasse agente, porque havia poucas pessoas de confiança, era algo ainda pouco desenvolvido e portanto eu acho que a minha bagagem se calhar fazia de mim uma pessoa de confiança, uma pessoa que as jogadoras já conheciam, uma pessoa que elas podiam confiar. E o trabalho da agente jogador é mesmo, parte muito, jogadora, treinadora, o que for, parte muito na base da confiança. E Sem por isso dúvida. tento sempre, não só com as jogadoras, como os clubes, portanto acima de tudo tem que existir transparência entre todos e pronto, e conduzir as coisas da melhor forma possível. E tu também tiveste experiência como jogadora, portanto percebes bem as necessidades da jogadora. Não foste jogador profissional, mas tiveste o gosto e tiveste a paixão por isso e fizeste. Percebes bem as necessidades de cada jogadora. Tens que identificar logo também nas tuas agenciadas, tens que identificar as personalidades, tens que perceber como é que funciona cada uma delas, como é que é essa gestão, como é que tu fazes isso, preparas-te efetivamente. Sem dúvida nenhuma, porque acima de tudo este crescimento e estas dores de crescimento também trazem depois outras coisas mais negativas, que é toda a gente acha que vai ser jogador profissional, um bocado como as dores de crescimento do futebol masculino, toda a gente acha que vai ser Cristiano Ronaldo, e aqui é a mesma coisa, mas a verdade é que não, e portanto toda a gente se tem que preparar para o sim, posso ser uma boa jogadora, ou para o não, não vou ser ninguém. E acima de tudo, e que eu costumo passar a mensagem, porque também já estive lá dentro, uma jogadora que seja uma jogadora conflituosa, para mim, tem pouco jogadora teammate, não. Exato. Não. É um dos teus valores, não é? Sim. Valores da tua Tem que ser uma boa jogadora, uma boa atleta, mas também uma jogadora que eu sei que não me vai criar problemas num balneário, porque senão isso é estar a fechar, é pôr o meu nome em causa, pôr o nome da empresa, pôr o nome da jogadora e fechar portas. Eu acho que ninguém quer passar por isso. Eu, enquanto diretora, tive algumas jogadoras conflituosas, felizmente muito menos do que mais, e é difícil. Essa gestão de conflitos é complicada. E, portanto, a personalidade também tem peso nessa decisão, sem dúvida. E, portanto, é logo ali uma seleção que se faz, mas para isso é preciso conhecer bem a jogadora, é preciso obviamente fazer o trabalho de casa também. Claro. Mas fazemos, sem dúvida nenhuma. E aqui a nossa visão em Portugal do agente, falámos disto em off, a visão do agente em Portugal é uma pessoa que está no desporto para sugar dinheiro aos jogadores, aos clubes. Infelizmente, ainda não estamos educados ao ponto de saber que realmente um agente é necessário na carreira de um atleta, porque trata de todos os aspectos que o atleta, na minha opinião, não tem que tratar. Trata se quiser, ou se quiser estar envolvido nos processos. E há muito essa visão de que o agente está ali apenas para ir sacar o dinheiro dele ao jogador, ao clube, e não quer saber de nada disso. É mentira. Para mim é totalmente mentira. Completamente mentira, mas infelizmente se fala, a opinião pública é um bocadinho isso, que os agentes são um bocado o cancro do futebol, os empresários, como eles chamam, e a vossa função é muito mais abrangente. O agente vai ver jogos dos jogadores, portanto tem o desgaste do carro, faz reuniões com os jogadores, gasta gasolina a ir ver os jogos. Tem esse, eu, por exemplo, quase todos os fins de semana me desloco para ver jogos, ou até já muitas vezes também para fora, em que tenho que pagar as viagens. Portanto, obviamente temos que ter aqui algum retorno, e depois obviamente no futebol feminino o retorno que se tem é incomparável ao retorno que um agente tem no futebol masculino, e portanto é preciso também pensar isso tudo. Mas não de todo. É completamente. Também serve um bocadinho, é o propósito deste episódio, é também mostrar um bocadinho às pessoas que um agente é muito preciso. Eu faço deslocações para me ir reunir presencialmente com os clubes, seja em Portugal, seja fora. Isso tudo tem custos. Claro, e tu estás ali também, claro que tens que ser paga pelos teus serviços, e também obviamente. Tenho outras pessoas a trabalhar comigo que têm que pagar. Exatamente, tens toda uma máquina que tem que ser oleada e paga. E que trabalham para as jogadoras. Exatamente, Nós temos serviço de outsourcing, como eu estava a falar, da psicologia, da nutrição, mas são serviços que de alguma forma têm um custo para a empresa, depois também tem um custo obviamente para a jogadora, normalmente obviamente bastante mais baixo do que é praticado com qualquer outra pessoa, mas depois temos pessoas internas que trabalham para nós, que têm que ser pagas, para além de pagar todas estas locações, todo este tempo gasto também com as jogadoras e com os clubes e com as marcas. Tudo isto é obrigatório, deveria ser obrigatório, mas infelizmente sim, não é. Se calhar porque não tem noção do que é o dia-a-dia. Exatamente. De um agente. Isso que falaste da psicologia, a nutrição, é um ponto de destaque da tua empresa em relação a outras no mercado? Sim, todos os serviços que nós
que nós temos na empresa, para mim é o que nos destaca, porque é algo que em Portugal não existia. Como eu te disse, só fazia sentido para mim entrar nisto se fosse para trazer algo novo, algo diferente. E além de sermos a primeira agência em Portugal, e exclusivamente para o futebol feminino, somos também a única agência aqui, não sei, mas tenho quase certeza, tanto no masculino como no feminino, que proporciona todos estes serviços. E estes serviços que nós temos é exatamente o que um clube grande já proporciona aos seus jogadores, ok? Mas o que nós queremos aqui ser não é entrar em choque com o que o clube já faz, é ser um complemento ao que o clube já faz. Certo. Porque, querendo ou não, a realidade em Portugal no futebol feminino é mais para os clubes que ainda não oferecem estes serviços. Temos 4 que talvez já tenham realmente a nutrição, ou a psicologia do desporto, o preparador físico individual, o analista o analista de jogos. Vídeo, sim. Vídeo, sim, exatamente. E também temos uma coisa que isto diferencia-nos totalmente, que é o serviço pós-carreira. Estávamos a falar nisso, exato. Sim, que é super importante, porque lá está, enquanto os futebolistas perdem-se e têm muito dinheiro, agora imagina uma jogadora que joga provavelmente ao mais alto nível 10 anos, que não ganha o mesmo que um jogador de futebol, que se calhar quando termina a carreira já nem quer ser aquilo para o que se licenciou há 10 anos atrás. Portanto, também é a nossa responsabilidade, eu acho, já que estamos com estas atletas e fazemos o percurso. Eu tento sempre começar com elas bastante jovens, porque, como disse, acho que isto é um trabalho de confiança acima de tudo. Certo. E, portanto, quanto mais novas elas forem, mais esta confiança se pode trabalhar. Claro. E, portanto, não me faria sentido se, pelo menos, quando elas terminassem a carreira, as ajudar a seguir algo. Muitas vão ficar provavelmente ligadas ao futebol, porque os clubes também já começam a ter essa sensibilidade de ok, ela está a terminar a carreira, mas tem o curso de fisioterapia, se calhar faz sentido incorporá-la nos quadros. Mas pronto, mas outras vão ser uma coisa provavelmente totalmente diferente, não é? Não há lugar para todas, como não há lugar para todas numa equipa. Exatamente. Também não há de haver lugar para todas para ficarem depois nesses clubes. E essa parte é extremamente importante. Vocês ajudarem nesse processo de decisão do pós-carreira ou de preparar. Sim. Se calhar até o fazem no decorrer da carreira mesmo atleta. O importante é que elas, quando estejam a pensar dar esse passo, não seja um choque terminal. Exato. Já estão preparadas. Processo. Exato. Olha, daqui a 2 anos estou a pensar deixar de pendurar as esteiras, então vamos já começar a trabalhar nisso, para ser, quando deixares, ser algo mais fácil. Isso, e já teres um rumo. Fundamental. Tu falavas que a Inês Alves Caetano, que é ex-convidada também, vocês trabalham mais ou menos em parceria nesse... Sim. Sim, porque quando ela sai do Sporting também percebeu que era um gap que existia no mercado, não havia ninguém que se preocupasse com esta transição de carreira, e ela acaba por criar algo nesta vertente. E eu, obviamente, quando pensei em abrir a Teammate, é logo a primeira pessoa que me ocorre para ficar responsável por esta parte das atletas que represento. Quão frequente é... Eu ainda não tive nenhuma jogadora neste... Pois, exato, é isso que eu ia dizer. Eu só tenho a empresa nem há um ano, abrimos em agosto de 2021. Okay. Ainda não... A jogadora mais velha que eu tenho deve ter 30 anos agora, portanto ainda tem alguns aninhos para jogar. A carreira de uma atleta de futebol feminino vai aqui mais ou menos até aos 33, 4, 5, também como os homens, mais ou menos. Isto eu acho que cada vez agora... Como elas agora têm uma preparação, ou seja, têm um cuidado diferente com elas próprias, acho que cada vez vão jogar ao mais alto nível até mais tarde, um bocadinho como acontece nos homens. Exato. Antes não, antes era impensável. Sim. Muitas até terminavam muito antes dos 30, se calhar, exato. Eram mães e nem voltavam, se calhar. Sim. Como é que é esse processo da possibilidade de serem mães numa equipa? Como é que isso é visto em termos de agente ou de clube? É assim, agora por acaso recentemente saiu uma regulamentação por parte da FIFA em que os clubes já têm que dar, como se está um trabalhador normal, a parte do... As pensões, não é subsídios, eu sei que as licenças. As licenças de maternidade, exatamente. Portanto, isso já está regulamentado, antes não estava, portanto era complicado. Deve ter havido uma série de falhas que levou a que isso fosse implementado, muito provavelmente. Sim, porque a verdade é que um contrato de trabalho esportivo é totalmente diferente de um contrato de trabalho para um trabalhador normal. Portanto, era um gap que existia, é um gap que a FIFA identificou e que neste momento, felizmente, já não existe. E, portanto, o que é que isto está a jogador? Uma segurança brutal, não é? Não é uma segurança brutal, porque deve ser uma coisa normal, ou já deveria existir,
Mas a verdade é que, pronto, dá-lhe, se ela quiser ser mãe enquanto joga futebol, pode ser, porque isso não a vai afetar nada. Eu no outro dia, por acaso, disse numa entrevista também que dei, que este ano tinha recebido, ou seja, depois desta regra já ter saído, tinha recebido um contrato em que tinha uma cláusula que dizia: se a jogadora engravidar, este contrato fica sem efeito. E a minha questão é, ou o clube não sabia, Exato. ou então estava-se a pôr a jeito, porque realmente ter uma... O que eu fiz, obviamente, foi logo dizer para remover, porque segundo claro. esta, e mandei até o link, mas fez-me um bocado de confusão. Não foi aqui, foi no estrangeiro, mas fez-me confusão, confesso. Então, isso é Sim. Mas às vezes, impensável. mas pior de tudo é que eu imagino a quantidade de jogadoras nesse clube que deve ter assinado aquilo. Por isso é que eu acho que o papel da gente é importante. Exatamente, mais um aspecto importante para... para este tipo de coisas, porque às vezes elas nem reparam nestas coisas, não reparam. Tem que ser um agente a reparar. E na parte de agente, como é que é lidar com os pais dos atletas? Ou os decisores diretamente quando são ainda muito jovens, quando não têm mais de 18 anos, como é que é lidar com esse processo? É um processo também ainda estou a aprender. Até agora tem sido tranquilo, mas obviamente é diferente de lidar diretamente com a atleta. Acima de tudo, acho que é preciso deixar tudo muito bem definido ao início. Contratualmente, exato. Não é contratualmente, é mais na relação que se tem, perceberem que o que uma atleta vai ter pode não ser o mesmo que a filha vai ter, não é? Porque as atletas são todas diferentes, certo. E obviamente todas vão ter condições diferentes nos seus contratos, e acima de tudo é um bocadinho gerir essas expectativas também. Como também ainda não há muitos exemplos concretos de jogadoras, quer dizer, há no estrangeiro, em Portugal ainda estamos nesse processo. Os pais não querem que as filhas sejam as Cristianas Ronaldas efetivamente do futuro. Ainda se calhar ainda não... ainda ligam muito aos estudos. É, exatamente. Ainda bem, e tem que ser. Sim, claro que sim. Claro. Também para preparar o pós-carreira, porque e a eventual não carreira. E a eventual não carreira, que pode acontecer exatamente, também. Uma lesão grave que falavas com os teus joelhos. Claro. São coisas inesperadas, mas que acontecem. E que podem acontecer e é preciso, mas os pais, se calhar, como ainda não têm tanto essa perspectiva de que, ok, aqui em Portugal existe alguém que realmente vive do futebol, ou vive muito bem do futebol. Mas as mais novas agora já percebem que podem viver do futebol. Antes era impensável isso. Certo. Nunca. Lembro perfeitamente, enquanto diretora desportiva, eu assinei todos os contratos, os primeiros contratos do Sporting, sem a presença de uma única agência. Ou seja, diretora, jogadora. Com os pais. Não, só mesmo a jogadora. Sim, e com os pais também das menores. Mas não existia aqui o agente, a figura do agente não existia. E hoje em dia isso é impensável. Há quanto tempo? 5 anos? Aquilo que estavas a falar? Em 2016, 17. Sim, pois. Exatamente. Em abril de 2016 não vi. E as jogadoras olhavam para mim e diziam: o quê? Mas agora tu estás-me aqui a dizer que me vais pagar a casa, que me vais pagar um salário, que não tenho que lavar os meus equipamentos. Foi tudo visto um bocadinho com muita desconfiança. Inicialmente, como deves calcular. Claro. Hoje em dia não, hoje em dia é paga mais. Exato. Quer mais salário, exatamente. É evolução. E isto é 5 anos. Atenção. Mas é ótimo, isso é ótimo que haja essa perspectiva, porque é um sinal de evolução, houve evolução e há de continuar a haver, e as ligas estão a crescer bastante. Temos os planteios no futebol feminino são a mesma coisa, 25 jogadores, 30. Sim, é tudo igual. Tudo igual. Não há limitações, não há... As regras estão a mesma coisa. Tens uma limitação de estrangeiras. Jogadoras estrangeiras. Não sei se isto para o masculino existe ou não. Ou seja, mas antes havia, não sei se ainda há. Aqui em Portugal. Muda muito de país para país. Pois, exatamente. Sim. Aqui em Portugal, agora, desde o ano passado, só podes ter 6 jogadoras não formadas localmente. Na ficha de jogo. Pode ser mais, obviamente, plantel, mas nenhum clube vai investir dinheiro em jogadoras que sejam para ficar na bancada. Claro que sim. Pronto. Mas o que é bom, porque protege a jogadora portuguesa. Exatamente. Se queremos aumentar a qualidade da jogadora portuguesa, também temos que a proteger. É também importante trazer estrangeiros para puxar o nível, para elevar o nível. E por isso podes trazer 6. Exatamente. E para dar concorrência, exatamente. E Agora, obviamente, o scouting também tem que ser aqui muito rigoroso. Claro. Porque tem que ser 6 e não com menos erros possíveis. Isso é uma área que eu acho que ainda falta desenvolver um bocadinho nos clubes. E no mercado, tu lidas com clubes portugueses e clubes estrangeiros, qual é assim, vês alguma diferença na maneira como gerimos cá os nossos clubes e a nível de inside information? Obviamente não estou a pedir para revelar segredos, mas se vês assim alguma diferença realmente palpável na maneira como gerimos os nossos e os clubes estrangeiros lá fora, sendo que é uma modalidade
Modalidade Não, ainda recente aqui em Portugal. Sim, não sinto porquê, porque obviamente os clubes de futebol feminino aqui em Portugal bebem muito da estrutura já dos homens. Claro. Portanto, eles tratam, um contrato é igual ao dos homens, portanto tem as mesmas cláusulas, obviamente depois diferem na negociação, mas Sim, as cláusulas valores. base são exatamente iguais, portanto não sinto nada diferente. Nós temos, felizmente, temos muitos bons exemplos. Estão, claro que há clubes que infelizmente não têm grandes capacidades financeiras, mas isso já tem a ver com patrocinadores, com falta de adeptos nos estádios, etc. Mas mesmo os clubes ditos mais pequenos têm uma muito boa gestão hoje em dia e vemos isso em alguns resultados na Europa. Tivemos o Estoril Praia que falavas do Marco Silva. Sim. Teve resultados incríveis. Tivemos o Braga que chegou à final com o Porto em 2011, se não tenho erro, a final da Liga Europa, que foi espetacular. Olha, o Porto é um clube que faz falta ao futebol feminino. Sem dúvida. Faz falta. Todos os clubes que estão na primeira divisão, pelo menos esses. Sim, todos os clubes que têm capacidade de investimento e que têm boas estruturas de futebol masculino têm que entrar no futebol feminino. Precisamos deles para crescer, sem dúvida nenhuma. Pelo menos para crescer, para dar o próximo passo. Sim. Para não estagnar. É mais competitividade e concorrência só puxa. E é melhores condições para as jogadoras. Exatamente. Obviamente, usufruir de uma estrutura de um Vitória de Guimarães não é o mesmo que usufruir de um clube que se calhar foi criado só para o futebol feminino. Claro, não tem nada a ver. Não. E toda a gente sabe os custos, toda a gente não sabe, mas os custos são muitos para gerir um clube, para ter as instalações, para os roupeiros. Se pudermos aproveitar as instalações que já existem, isso é ouro sobre azul. E os estádios que já existem, nós temos estádios que infelizmente não são muito utilizados. O futebol feminino usa, por exemplo, o estádio de Leiria ou o estádio do Algarve. As seleções costumam utilizar mais estes estádios. Sim, porque são estádios que realmente os clubes locais não têm. Infelizmente não tem expressividade para os ocupar, portanto faria sentido as seleções usarem isso. Sim, as seleções costumam explorar bastante isso. Os clubes não, como têm os seus próprios estádios. E em termos de evolução, o que é que tu vês assim nos próximos 5 anos? Que perspectivas é que há assim para o nosso futebol feminino? Vamos chegar ao Mundial? Eu acho que isso é o próximo grande passo que nos falta dar. É ser mais assíduos nessas. Fomos uma vez ao Euro, qualificámos, agora estamos aqui um bocadinho num impasse por causa da situação da Rússia. Da Rússia, exatamente. Para saber se vamos ou se não vamos. Cross fingers. Exato. Eu sei que é um mau momento, mas pronto, é uma oportunidade também para a nossa seleção. Mas eu acho que é esse o passo que nos falta dar, é ser consistentes não só europeus em qualificações, como também no Mundial, porque obviamente isso vai trazer outro tipo de visibilidade à nossa seleção, às jogadoras portuguesas, e se calhar aí vamos ter muito, em vez de termos só a marca Adidas, que é que mais investe neste momento no futebol feminino, se calhar vamos ter outras marcas a acompanhar. Todas vão querer estar no Mundial com a seleção. Claro que sim. E marcas extra de desporto, há bastante interesse, ou já há cada vez mais interesse no futebol feminino? Muito pouco. Muito pouco. O que eu sinto é muito pouco, sem dúvida nenhuma. Eu olho para o futebol feminino como se tratasse de outra modalidade esportiva, infelizmente. É um bocadinho parecido. De falta de interesse, exato. Que é lamentável, porque nós temos... Futebol. Não, mas o futuro... Ok, eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu acho que o futebol feminino tem que ser olhado como futebol. Certo. E como mais um nicho de mercado que se calhar não faz sentido estar no futebol masculino e para aquelas empresas que não têm capacidade para lá estar, porque os valores são totalmente diferentes. Certo. Mas aproveitar o segmento do nicho do futebol feminino. Porque, querendo ou não, acaba por levar, agarrar quase os mesmos adeptos. Um adepto que gosta de futebol vai gostar de futebol masculino ou feminino. Claro. Só que se calhar, pronto, não vai ver o masculino porque é mais caro, e se calhar vai ver o feminino. Tem oportunidade, exatamente. E as mulheres já têm, sempre tiveram, mas têm mais liberdade, vamos dizer assim, mais liberdade para ir ao estádio, porque realmente podem, é mais barato, identificam-se mais com o futebol feminino, há mais segurança, se calhar levam uma filha pequenina que até pensava jogar futebol, hoje em dia já tem vários clubes para começar, que não era o caso de quando começaste. Hoje em dia tem vários clubes que já têm secções femininas nos infantis. Hoje em dia já não existe nada, vais para o futebol, não vais nada. Tipo, o futebol é para os rapazes. Não, vai. Exato, vai. Já dizem, vai. Gostas? Vai, joga. Exato. Felizmente. Sim. Isso é um passo... brutal. Exatamente. E é por isso que temos crescido tanto. É um dos grandes motores do nosso crescimento. E a entrada dos grandes players, dos grandes clubes, os Benficas, etc. Foi um passo gigante. Toda a gente agora quer ser jogadora do Sporting, do Benfica, toda a gente tem esse sonho de chegar lá.
e de chegar à Isso é nossa ótimo. seleção. É ótimo de se ver, porque é. E há montes de miúdas, esquece. Aliás, já existe montes de formação e eu acho que é realmente isso que faz a diferença hoje em dia, ou que vai fazer a diferença depois na nossa equipa sénior, nestas equipas sénior. É a formação que se faz. E Já se faz bem. está bem estruturada a formação. Sim. Voltamos ao mesmo. Estão a usar a formação do. Sim, o que se está a fazer é seguir os passos do masculino, mas obviamente com muitos anos de diferença. O que se pode aproveitar disto é não cometer os mesmos erros e tentar ser um bocadinho mais rápido. Certo. Porque já passámos por isso, Exatamente. portanto vamos aplicá-lo. Obviamente são coisas diferentes, mas acho que o método é igual e vamos tentar aplicá-lo mais rápido para todos crescermos no futebol feminino mais rápido. Sem dúvida alguma. Isso é ótimo de só ouvir isso, porque Sim. é mesmo aquilo que é preciso. Eu quero muito olhar para a formação e já ter sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16 competições para estas. Ainda muito. Sim, não tem tens grandes ainda, gaps. Tens normalmente mais. Imagina, uma equipa sub-15 feminina ainda joga num campeonato masculino. Ou seja, uma equipa só de. Tudo errado. Uma equipa feminina não é errado, mas é. Porque acaba por dar um estímulo diferente certo, à jogadora certo. e eu nota-se alguma falta de competitividade, infelizmente, por questões físicas. Sim. Por questões físicas. Exato. Não tem nada a ver com ser homem ou mulher, mas é uma questão física. Voltamos ao aspecto da força, da velocidade. Mas elas a competir contra homens ganham muito mais. A sério? Olha, boa surpresa. Nessas idades, sim. Pois, então, elas desenvolvem mais rapidamente. Raparigas do Benfica a competir num campeonato que as equipas todas são masculinas. Ganha-se muito com isso. Eu acho que enquanto elas puderem fazer isso, levam logo ali uma injeção de dureza e de. Sim. Mas ganham muita coisa. Se calhar não faz. Tu tens duas equipas muito fortes em Lisboa, que é o Benfica e o Sporting. Estas equipas são mesmo boas, as miúdas que estão lá. Portanto, têm que estar a jogar contra rapazes se não tem outras equipas de rapariga que também são tão boas. Que tenham tanto nível. Ok. Não há. Portanto, ainda estamos. Também temos um problema ainda de volume, claramente. Sim, acho que isso. Qualidade, quantidade. Falta-nos isso. Qualidade mas pontualmente. Temos quantidade. Certo. Já tivemos bastante quantidade, agora falta juntar os dois. 5 anos é pouco tempo. É pouquíssimo. Portanto, já demos grandes passos, sem dúvida nenhuma. E esses passos vão-se notar e vamos chegar ao Mundial com certeza. Espero que sim. Neste momento estamos a fazer qualificação. Exatamente. E tivemos quase a apurar-nos para o Euro. Não quer dizer que com esta situação da Rússia não lá cheguemos, que vai ser agora em 2022. Mas por nós próprios estivemos muito perto disso. E pronto, e estamos na fase de qualificação para o Mundial 2023 e vamos lá chegar. Bem. Exato, estamos bem, estamos com grandes jogadoras. Sim. E temos muitas jogadoras no estrangeiro. Tu tens alguma? Muitas. Tu tens, qual é a porcentagem de jogadoras que tens no estrangeiro, mais ou menos? Metade? Das 23 devo ter umas, não, metade não, 7 mais ou menos. Agora a tendência obviamente é também se calhar ter cada vez menos, porque se elas já têm boas condições em Portugal, têm estes clubes que lhes dão visibilidade, obviamente para ir para fora têm que ir pelo menos com melhores condições do que aquelas que têm aqui e a nível desportivo que as motive a sair, porque obviamente a nossa liga, querendo ou não, ainda não é o mesmo que uma liga espanhola, como uma liga inglesa. Portanto, e há sempre aquelas jogadoras que tu sabes que para elas isto é o máximo, estar em Portugal e estar num grande clube, e depois há aquelas que têm a ambição de sair, de ter outras experiências, passar por outros campeonatos. Portanto, há de tudo. Há tudo, claro. Há de tudo, sim. E tens jogadores em que países? Olha, neste momento, a Suíça, na Escócia, tinha uma na Holanda que agora saiu, e Turquia. A Turquia agora está a investir bastante também. Os clubes grandes. É muito dinheiro. Bastante. Acho que aquilo. Aliás, eles estão a. Tem incentivos pelo menos no futebol masculino, tem incentivos do Estado. Tem incentivos a nível de fiscal, se não me engano. Também tem. Tem benefícios fiscais. Também tem. Sim, exatamente. E em Portugal também o retorno dos jogadores portugueses, quando estão a viver fora, a jogar em clubes estrangeiros e depois voltam para Portugal. Sim. É aquele benefício aos estrangeiros, não sei agora o nome concreto, mas sim, e todas essas ligas são boas a nível competitivo. É assim, a Turquia está a dar os passos que nós demos em 2016, ou seja, com o convite aos grandes, entraram bastantes, tem um poder económico brutal, e portanto estão a passar pela fase que nós passámos em 2016. Mas na Finlândia também. São completamente doentes para futebol, os turcos. Os estádios devem ser uma loucura. Eu pus lá uma atleta no Fenerbahçe e esquece, ela foi para lá com 1000 seguidores e de repente, passado 15 dias, tinha 8000. Aí é bem.
uma cena surreal. Sim, Fenerbahçe tem um estádio inacreditável. Sim, Besiktas. surreal mesmo, nem eu tinha noção. Mas Finlândia, pronto, disseste, também sim. é uma grande mudança, é preciso Sim. estar preparada para isto. Sim, a pressão é outra. É totalmente diferente, principalmente porque era uma jogadora que tinha saído da Finlândia, que não tinha quase visibilidade nenhuma, e dar um passo destes para um clube destes é totalmente diferente. Claro que é ótimo, É ótimo, todos claro, os níveis, mas há a mas há pressão, uma pressão. diferente. E ela acusa, sente, não querendo falar muito, obviamente, da carreira dela, mas ela sentiu essa pressão, acusou um bocadinho. Normal. Acho que ao início ainda um bocado de deslumbramento, Sim, e normal. agora sim, talvez sim. E agora está a correr bem. As tuas atletas estão a correr bem a nível desportivo? Sim, acho que sim. Acho que nenhuma se arrependeu do passo que deu, mas também lá está. Tudo Mas se pode-se arrepender, pode-se não é? arrepender, Não exato. quer dizer que não se arrependam, mas estamos cá também para ajudar a resolver isso. Exatamente, é essa a vossa função. Sim, exatamente. Perspectivas para a empresa daqui a 5 anos, 10 anos? Que é que... Não gosto nada de pensar vives tanto no presente? futuro. Eu também. Sim, porque é um bocado falar de coisas futuras que depois podem não acontecer, não gosto disso. Obviamente tenho coisas bem planeadas na minha cabeça, gostava de crescer não só em pessoas, na estrutura Na da empresa, estrutura, obviamente sim. ter mais pessoas, e como crescer para outros mercados também. Mas tudo a seu tempo, não gosto de dar passos maiores que as pernas. Sem dúvida alguma. E acima de tudo também algo que eu acho que faz sentido e que também aí me quis diferenciar um bocadinho, é que quis que esta empresa seja vista como algo exclusivo, Uhum. como algo que as jogadoras olhem e estamos numa empresa tipo premium. Que olham para nós Um como bocado como os jogadora, não clubes, como número. Exato. Um bocado como, exatamente, um bocado como os clubes de fogo. Estou no Benfica, não estou Uhum. num clube de meia tabela ou cá abaixo. E eu Uhum. quero que a empresa seja vista também assim. Estou aqui no top das empresas em Portugal. Mas para estar no top não posso abrir a todas, como é Claro, óbvio. claro, Não posso claro. ter 100 atletas Claro. ou 80. Até porque Tem depois que não ter ali tens um número. tempo para as Não tratar como Não elas tenho. como elas Teria necessitam que de pôr ser sempre tratadas. mais alguém. Claro que sim. Porque 80 a 50 é muito. Para uma pessoa só. Tu és É a única agente. a única agente. Sim. Mesmo já Por 20, isso, 20 não. e qualquer coisa. Sim, É assim, eu já o fazia quando tinha outro trabalho a full time, portanto achei Sim. que era o número razoável, só faço isto pois. neste momento. Claro que obviamente não me consigo desdobrar para estar ao mesmo tempo a ver o Famalicão e a ver o Sporting, Claro. mas pronto, também tenho que ter alguma vida e portanto Exatamente. giro o meu tempo da forma de pelo menos ver sempre todas, mas em timings diferentes. E como é que é o teu dia-a-dia como agente? Telefone? Sempre, a toda a hora, juro, e desde que me levanto até quando me deito. E isto quer dizer desde as 10 da manhã quase até à meia-noite, porque obviamente depois as diferenças horárias também Sim. são diferentes. Depois Claro. é muito contacto com as jogadoras, às vezes faço um pequeno check e agora quase sempre via câmara, Uhum. também é algo que a pandemia nos trouxe. Nós antes Uhum. era só via chamada, hoje em dia faço muito também via câmara e depois muito contacto. Agora estamos numa fase de negociar os contratos, renovações, fazer transferências também já para o mercado de verão. Uhum. Portanto, Veio muito trabalho à frente. sim, muito telefone mesmo, todos os dias. E pronto, e muitas viagens, E sempre de um lado para o outro. já não há desrespeito pelas mulheres no. Olha, ainda, obviamente, quando falas com pessoas aqui em Portugal, acho que toda a gente tem mais ou menos também, já me conhece e já Uhum. sabe o que é que eu fiz. Certo. Obviamente senti um bocadinho quando me apresentei a clubes fora, que obviamente não faziam ideia que era a Raquel Sampaio. Uhum. Se calhar senti ali uma pequena barreira, mas depois também falo um bocadinho do meu background e basta ir ao Google, se calhar as claro. pessoas depois de perceberem isso têm algum respeito diferente. Portanto, hoje em dia, felizmente, não toda a gente me trata com respeito e é isso que eu peço. Ser mulher ou homem não interessa, o importante é ser competente. Exatamente, é o que no eu digo que se sempre. faz. Não me interessa raças, nem Sim, géneros, nem exato. cores, nem o que quer que chamem e tudo. Exato. Interessa é que seja competentes e que façam o trabalho. É isso. E é isso que eu tento fazer por elas e tento fazer com toda a gente que esteja à minha volta. E estás a aprender também? Estás sempre a aprender? Sim, estamos sempre a aprender. Isso para mim é super importante, Exato. é não estagnar, Exatamente. é estar sempre a aprender. Sem Olha, dúvida. uma coisa que era interessante era mais formações da gente, para a gente. Porque o que eu noto pouco, muito pois. é que, sim, e sabes que ser agente, não sei se tens essa noção, mas basta. Tirar o curso da FIFA, não é? Não, nada. Pagares uma licença. Paga-se a licença só. Pagas uma licença, mas pagas a licença, ou seja, não tens que tirar sequer nenhuma formação, Eu não achava tens que que a passar em FIFA, nenhum pois. teste. A FIFA está em cima disso agora ok. e acho bem, porque realmente
qualquer pessoa que tenha 1000 euros no bolso Claro. consegue ser agente, e isto é perigoso. E depois por isso é que depois já há as más perspectivas de agentes, porque Exatamente. toda a gente é agente se quiser e toda a gente faz as neiras se quiser, e depois os verdadeiros agentes Sim, não conseguem ter voz para realmente Sim. mostrar que não, há trabalho por trás e sim, é um bocadinho por aí. E portanto há muitos agentes e provavelmente metade deles, se calhar, nem sabe o que é que anda a fazer. E isto é perigoso. Uhum. E tem que se combater isto de alguma forma, mas a FIFA anda em cima disso. Há mais mulheres agentes em Portugal? Muitas mais? Sim, há mais, não muitas mais, Não muitas mais. muito poucas. Por algum motivo específico, não sabes? Não faço Não fazes ideia. ideia. Não, Sim. talvez porque também nunca olharam para isto como uma profissão, porque a verdade é que não dá dinheiro por aí além, não é? Certo? Estou a dizer futebol Ainda? feminino, mas no futebol masculino, não sei. Sim, Agora, obviamente, como é difícil para uma mulher entrar no futebol masculino, também deve ser difícil para uma mulher ser agente de futebol masculino. claro, claro. Porque ainda sinto essa barreira. Há poucas mulheres a trabalhar no futebol masculino. Já temos algumas, ainda esta semana, se não me engano, foi apontado mais uma mulher num cargo, uma federação, talvez presidente de uma federação. Sim, da Noruega. Na Noruega, exatamente. Exato, exatamente. é verdade. Portanto, já Mas são temos. poucas. São poucas, claro. Aqui em Portugal, quantas mulheres tens no futebol masculino a trabalhar em cargos que sejam visíveis? Sim, poucas. Muito Muito poucas mesmo. Assim por alto, nem para já não me ocorre nenhuma. Eu tentei entrar no futebol masculino quando saí do feminino, mas não consegui. É complicado. Era uma coisa que eu gostava, para tirar ali um bocadinho o rótulo da Raquel Sampaio do futebol feminino. Certo. Para limpar um bocadinho Sim. mais. Sim, limpar. Porque eu não queria um rótulo do futebol. Porque queria fazer. Olha, na altura pensei, vamos agora fazer diferente para o futebol masculino. Vamos aqui quebrar mais uma barreira. Mas não consegui. Antes de chegar a essa altura. Logo se vê. Agora não estou muito Exato, preocupada. agora- Não é exato. o foco. Tens de pensar no presente, exatamente. Sim, Tens muitas jogadoras e Sim. muitos clubes para lidar diariamente e outros Sim. agentes, portanto, Sim. tens que pensar no presente e estás a fazer um bom trabalho, é continuar. Muito obrigado por teres vindo aqui, foi um prazer falar um bocadinho e tentar desmultiplicar um bocadinho ou tirar a ideia errada de Desmistificar aqui o papel do exatamente. agente. Exatamente, sem que seja percepcionado como uma pessoa que só É uma quer pessoa tirar dinheiro. mais, é um facilitador e Exatamente, mais uma facilitador de pessoa para processos. ajudar Uhum. na Sim. carreira do atleta, eu acho. Eu costumo dizer que não sou nenhum decisor, porque não sou. Só sou uma facilitadora e uma abre-portas para as jogadoras. Porque enquanto no futebol masculino provavelmente já são os clubes que contactam por certos jogadores, nós no futebol feminino ainda estamos na fase de ter que ser nós a apresentar as jogadoras aos clubes. Portanto, mas isso também está Já a falta mudar. mais. Exato, Sim, já está falta a mudar. mais. Estou a sentir que está a mudar também. Exatamente. Raquel, muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Sucesso para o futuro e sucesso também para o futebol feminino. Obrigado. Obrigado.